Boa tarde a todos e a todas. Eu sou João Caetano, responsável pela Lavra Editora, trabalho que toco com o apoio do meu amigo Antônio Mioto. Hoje vamos dar sequência a mais uma de nossas entrevistas sobre literatura, arte e cultura, conversando hoje com um grande contador de causos, cronista da cidade de São Paulo, advogado engajado nas causas populares e militante de esquerda, Arnaldo Bispo do Rosário. A Lavra Editora está com um livro pronto de Arnaldo Bispo do Rosário. Livro que já estaria nas livrarias, não fosse a pandemia, mas em breve ele estará ao dispor de todos e todas. E o livro é bom. As crônicas do Arnaldo revelam um observador arguto do cotidiano, com histórias bem-humoradas, algumas líricas, outras críticas. Mas delas se sobressai uma visão fraterna da vida e o questionamento, às vezes incisivo, da nossa sociedade e das injustiças dela. Aguardem e não percam Sampa Amor, um garimpeiro de causos na selva da cidade, um livro de Arnaldo Bispo do Rosário. Boa tarde, Arnaldo. Boa tarde, João Caetano. Uma honra. A honra é minha. No seu programa. Para começo de conversa, o Arnaldo, fala um pouco da gente. Quem é o Arnaldo Bispo do Rosário? O que é que você faz? De onde você vive? Eu sou filho de nordestinos, a primeira geração nascida em São Miguel Paulista, batizado pelo padre Aleixo Monteiro Mafra, o homem da Praça do Forró, né? E aqui deu um probleminha na câmera, estou arrumando. O patrono da Praça do Forró, moleque que brincava nessas ruas sem asfalto aqui do bairro, né? Hoje a maioria asfaltada, que nadava nessas lagoas, muitas lagoas que não existem mais. Moleque travesso que saía de casa sem os pais saberem, para nadar nessas lagoas, andar de trem. Inclusive eu tenho uma crônica sobre essas coisas de menino que eu fazia, né? É um menino comum da periferia, que vai, como naquela música do Gonzaguinha, que vai descendo o morro, que vai para o asfalto, e que vai sobrevivendo a cada dia e vai avançando. Chego a entrar na faculdade de Direito, aprendo, vou usando o direito como uma trincheira de luta, e é isso. Nesse dia a dia, venho aí vencendo a cada dia e tentando fazer o melhor como um ser humano simples da periferia da cidade de São Paulo, que luta pela sobrevivência. Ok. O Arnaldo, tem uma canção do Milton Nascimento e do Fernando Brant, Os Bailes da Vida, que um dos versos dela diz o seguinte: o artista tem de ir aonde o povo está. Você está onde o povo está? Conte um pouco de sua militância política para a gente. Sem dúvida. Eu não sei o que parece que já veio assim um troço atávico, uma coisa que já veio em mim. Desde muito jovem, eu já comecei a participar dessas reivindicações de bairro, né? Aí, quando eu atingi a maioridade, o pessoal me colocou como presidente, me elegeu como presidente da Sociedade Amigos de Vila Rosária. Então, nós fazíamos o bairro naquela época, há uns 40, 50 anos atrás, o bairro carecia de tudo, né? Tem até um caso, uma brincadeira, diz que um vereador, eu vou contar um caso agora, o vereador foi numa cidade, num bairro, aí ele colocou um caixote lá, subiu no caixote e falou, olha assim, quando ele ia começar a falar, a moça falou, não tem asfalto aqui. Aí atrapalhou o discurso dele. Aí ele começa a falar novamente, o outro levanta a mão e fala, não tem creche. Aí assim por diante, né? Chega a hora que ele tira, ele desiste do discurso,
pega o caixote, põe nas costas e vai embora e fala assim, olha, por que vocês não mudam de bairro? Eu não, eu fiz ao contrário, permaneci em São Miguel, onde estou desde que nasci, lutando. Então, eu fui presidente da Sociedade Amigos de Bairro de Vila Rosária, fazendo essas reivindicações, o bairro melhorou bastante. Reivindicação de creche, porque as mulheres precisam se emancipar, precisam de ter estrutura para poder trabalhar. Vou citar um exemplo. Eu pesquisei alguns terrenos na Vila Rosária, encontrei um terreno que pertencia à prefeitura, que nem ela sabia que pertencia, e tinha um grileiro lá dentro. Nós tiramos o grileiro e conseguimos construir uma creche chamada creche, e colocamos o nome. Reivindicamos para colocar o nome de Paulo Fonteles, que foi um advogado que lutava lá contra os grandes grileiros na região do Araguaia, e esse advogado foi assassinado, né? Nessa luta toda, eu conheci, nessa militância, o pessoal dos partidos já me assediavam, porque sabia que eu tinha disposição de luta. E aí eu conheci vários partidos, eu fui estudando, né? E o partido que mais me interessou foi o PCdoB, onde eu milito há muitas décadas, né? Eu estou no PCdoB há mais de 30 anos, né? E eu acho o PCdoB assim uma escola, uma universidade, porque eu me formei em Direito, mas se eu ficasse só com a formação acadêmica da faculdade, eu seria, no máximo, um meio advogado. E essa militância política me deu um senso de justiça, um olhar da cidade, do país e do mundo muito grande. Aliás, se eu fosse um bom aluno do PCdoB, eu sou ali um médio aluno, né? Se eu fosse um bom aluno do PCdoB, eu tenho certeza que eu seria PhD, porque é uma grande universidade mesmo, e pena de quem não se dá essa oportunidade da participação política, não necessariamente no PCdoB, eu estou falando do PCdoB porque eu sou filiado, mas tem o PT e tem outros coloridos partidários, onde a gente aprende muito e pode contribuir com a sociedade de forma orgânica, participativa. Fui assessor também da vereadora Ana Martins, nos 3 mandatos dela de vereadora, depois fui assessor dela enquanto deputada estadual. Nós fazíamos desde uma lei simples, um projeto de lei simples, eu como advogado fazia desde um projeto de lei, o anteprojeto de lei simples, até fizemos CPI na Câmara Municipal, onde eu redigi essa documentação toda, né? Então, assim, eu tenho uma experiência longa na política e uma experiência com pessoas, assim, maravilhosas, que muito, muito me ensinaram essa vontade e esse ímpeto de luta. Ô, Arnaldo, deixa eu dar um alô aqui, que estão acompanhando a gente, o Carlos Alberto Rodrigues, o Big Charlie, o Escobar Flanelas, o Nelson Barbosa, João Simões, Mauri Noronha e o Milton Luna. Estão mandando um alô aí para a gente. Oh, que beleza, eu gosto desse pessoal demais. Acompanho as lives, acompanhava ao vivo, estou saudoso disso, porque eu gosto de estar junto com esse pessoal. É um pessoal fraterno, é um pessoal competente, e a gente, além de receber essa energia muito positiva deles e delas, né, a gente consegue, a gente aprende muito com eles e consegue colocar na vida da gente, no dia a dia, na prática, essa forma lírica, essa forma poética de ver a vida e com esperança. Você está falando de forma lírica e poética, e você está com um livro praticamente pronto aí de crônicas para ser lançado aí pela Lavra, né? Que é Sampa Amor, um garimpeiro de causos na selva da cidade. O que esse livro representa para você e que tema ou temas você aborda nesse trabalho? Eu não sei se foi o Jorge Malter, né? Mas acho que eu vi uma entrevista que falou assim, olha, eu escrevo para não morrer de tédio, porque o mundo não está fácil, né? E eu tenho uma tarefa aqui como advogado, e é uma tarefa, chega uma hora que ela é meio comezinha. Tem uma parte que tem muita criação, mas tem uma que você preenche formulário, e eu já estou numa idade que eu já não aguento mais isso. Aí o que eu comecei a fazer? Escrever de forma despretensiosa.
eu lembrava um acontecido na minha vida, no cotidiano, lá no direito, ou na vida comum, e anotava. Ia anotando, sempre com um talãozinho, agora tem o celular, que a gente tem o talão de notas. E aí terminava meu expediente, eu me detinha escrevendo. Então, assim, escrever... Aí, quando você passa a escrever, mesmo no início, e eu sou iniciante nisso, né? Mesmo no início, você vai sentindo um prazer tão grande que essas coisas mais burocráticas vão ficando mais chata ainda, né? Vocês, com esse espírito de Gutenberg, né, quiseram tirar essas minhas crônicas da gaveta, e eu, como eu disse, eu escrevia de forma despretensiosa, para comunicar um acontecido, etc., e vocês me abordaram. E eu fiquei muito contente, porque assim, eu tenho um olhar na cidade de São Paulo, desde quando eu fazia essas lutas lá na década de 70, passando pelo período que eu fui office boy. Então, assim, eu tenho pegado todas essas histórias e, à medida que eu vou tendo tempo, eu vou colocando no papel, e isso tem me dado muito prazer. E eu vejo também que algumas pessoas gostam muito dessa forma descontraída de escrever, sem muitos formalismos e etc. E é essa forma que eu quero levar a vida. O Arnaldo, leia para a gente um trecho aí de uma crônica, ou uma crônica aí do seu livro. Por acaso, então, eu vou ler essa que você me falou, que deu nome ao título ao nosso livro, né? Que chama Sampa Amor. É curtinha, eu acho que dá para ler toda, né? Sampa Amor. Não obstante a instalação de inúmeros banheiros químicos nas proximidades dos eventos, o cheiro de urina, que é permanente no Centro Velho, ganhou reforço dos novos mijões, cuja pressa não permitia atravessar a rua. Aliás, no mais das vezes, líquido derivado das cervejas vendidas por verdadeiros discípulos de Adam Smith, dados preços praticados e a eterna busca, abre aspas, do ponto de equilíbrio, fecha aspas, entre a sede da multidão e a falta da marvada. Apesar do terrível dor, pude ver a apresentação de Marina Lima, do mestre Paulinho da Viola, entre outros. Como, abre aspas, não sou eu quem me navega, fecha aspas, sobretudo quando discípulo fiel de Baco, durante horas andei à deriva por todo o centro e reafirmei minhas convicções de como o centro da cidade é belo. Sem a pressa do enquadramento do dia a dia, vi novos prédios a andar pelas ruas e praças do meu velho e amado centro, onde, quando contava 13 anos de idade, com o meu amigo Ari, já no primeiro emprego como office boy, comecei a conhecer e a me apaixonar por essas paisagens. O centro hoje está ainda repleto dos mais variados tipos humanos, na maioria jovens, entre rastafares, almofadinhas de fina fatiota, hippies, pagodeiros, seresteiros, mendigos, prostitutas, homossexuais, drag queens, boêmios, enfim, todos os tipos juntos, e o que é melhor, em harmonia. Já de volta para casa, passei na frente do Bar Brahma, e naquele momento, não tendo interesse em entrar, embora em tempos outros fosse assíduo frequentador e ainda gostar muito do ambiente, peguei uma cerveja no bar ao lado e fiquei mais de meia hora do lado de fora, ouvindo o choro que vinha do Brahma e de graça. Devaneios e brincadeiras à parte, devo dizer que não tem como não amar essa benfazeja cidade-mundo, chamada São Paulo, apelidada de Sampa Amor. Legal. E, Arnaldo, deixa eu te fazer uma pergunta.
O que você lê constantemente? O que autores influenciam na sua escrita? É... E o que você está lendo no momento? sim, sim. Autores, né, que eu li, que me influenciaram. Eu sempre gostei muito dos contos do Machado de Assis, né? Vou citar um exemplo: Teoria do Medalhão, onde o pai chama um jovem, ensina como ele se dar bem, ele criticando essa classe média que gosta que os filhos se dê bem, independente de como vão fazer isso, né? Ele é incisivo nas críticas dele. Gosto muito de Lima Barreto, né? Autor de Triste Fim de Policarpo Quaresma. Gosto também de sociologia. Eu vou citar um exemplo só, né? Josué de Castro, com o livro Geografia da Fome. Esse livro é uma obra que pode ser colocada na prateleira das obras universais da humanidade. Darcy Ribeiro também, Graciliano Ramos, São Bernardo, Memória dos Cárceres, Vidas Secas, né? E aí tem o Dicionário do Folclore, de Luiz da Câmara Cascudo. Eu fui na casa do Luiz da Câmara Cascudo, em Natal, fui lá onde ele nasceu. No Maranhão também fui ver a casa onde moravam escritores famosos da língua portuguesa, né? Agora, sim, esses todos nos influenciaram, né? Agora, no que diz respeito ao dia a dia nosso, dos nossos amigos, eu aprendo muito com vocês. Então, eu já li Escobar Flanelas, eu vejo as poesias do Akira, recentemente li seu livro, inclusive na nossa live eu falei de algumas passagens que eu gostei muito, né? Agora, nas crônicas, tinha um cara chamado Lourenço de Aféria, que escrevia, acho que era no Diário de São Paulo. Eu adorava ler aquelas crônicas bem despretensiosas do Lourenço de Aféria, falando do dia a dia na cidade. Também o Inácio de Loyola Brandão. Uma vez eu vi o Inácio de Loyola Brandão, eu tinha 13 anos, e na biblioteca Mário de Andrade, quando dava a hora do almoço, eu comia ali rápido e corria para a biblioteca, que tinha um programa, se não me falha a memória, chamava Lazer do Meio-Dia. Aí uma vez eu vi o Inácio de Loyola Brandão lá, eu fiquei felicíssimo de ver o Inácio. Aí falei para ele, puxa vida, como você é um grande cronista. Ele falou, grande é por sua conta. Você vê a humildade do cara. Hoje está na Academia Brasileira de Letras, né? Também Rubem Braga. Então, assim, esses cronistas me influenciaram. Mas, principalmente, o mais simples, que é o Lourenço de Aféria, que escrevia no jornal, no Diário de São Paulo. Eu gostava muito, né? O Lourenço de Aféria escreveu muitos anos na Folha de São Paulo. Isso, depois foi para a Folha de São Paulo, que é do mesmo grupo, né? Não, eram diferentes. Não. Depois da Folha, ele teve um problema na Folha de São Paulo, essas coisas. Aí escreveu um tempo no Jornal da Tarde e acho que no Diário de São Paulo. Daí eu não sei muito bem. Foi Diário de São Paulo, eu lembro dele. Diário de São Paulo. O Ivan Edes também está dando um alô para a gente. E tem uma pergunta aqui que o Escobar Flanelas está fazendo. Já que a gente abordou um pouco a questão dos movimentos sociais, ele estava perguntando: os movimentos sociais perderam a luta pelos menos assistidos para as igrejas neopentecostais? Se sim, por quê? E como poderão os movimentos retomar essa linha de frente a partir de agora? Perguntinha simples, hein? Pelo amor de Deus, né? Ele condensa uma tese de PhD doutorado. Mas eu sou otimista, eu creio que não. Houve um momento agora na política onde houve muita mentira, muita distorção dos fatos. Fala-se em mamadeira de piroca, fala-se em kit gay, coisas que não existem. Então, à medida em que a gente for tomando para nós, né, a esquerda, o pessoal, mesmo que não seja da esquerda, de centro, sabendo que esse espectro é ruim, essa coisa que pode aparecer aí, e essas ameaças,
contra a democracia, etc. À medida que o tempo vem passando, a gente está vendo. Teve uma pesquisa agora que me parece que 75% é favorável à democracia. O Supremo Tribunal Federal, eles queriam enxovalhar. O Supremo Tribunal Federal é feito por homens e mulheres. Tem defeitos e erros. Agora, pior sem ele. Então, assim, eu entendo que os movimentos sociais vão retomar esse protagonismo, eu não tenho dúvida disso. Existe muita gente qualificada que elabora, que formula. Vamos fazer a nossa autocrítica para sabermos o porquê que desagou nessa situação, e tenho certeza que a gente não perdeu o pé da situação, e o povo já está, à medida que, na pandemia, o presidente queria, depois de muita luta, queria dar um auxílio emergencial de R$ 200. Foi o Congresso que ele fazia o povo criticar, que aumentou de 200 para 600. É o Supremo Tribunal que faz as garantias, o equilíbrio dos freios e contrapesos. Claro que nós não vamos colocar nas instituições apenas a responsabilidade é nossa, do povo. E eu tenho certeza que os sindicatos vão retomar, os movimentos sociais vão retomar, e nós somos responsáveis por isso tudo. Nós temos que arregaçar as mangas, escrever, participar, e eu tenho certeza que a gente vai fazer. Olha, uma escrita que a gente faz, aparece 200 caras falando mal. Você vai ver, são 199 robôs. Vai ter que ter um olhar muito forte sobre isso. Um sujeito que é um mercenário mau caráter, quer dizer, nem a opinião dele não é válida, porque ele está fazendo uma coisa paga, não é do coração, não é a verdade, só que ele se transforma em 200, 300 mil pessoas. Ele é pago para ficar numa sala. Não é isso? É isso. Então, assim, isso aí está tendo muito de ficção. Só que é uma ficção, como lá no nazismo, que passa a ser uma realidade se a gente não tomar cuidado. E eu creio que a gente está abrindo os olhos e a gente vai reverter essa situação, e as pesquisas estão dizendo que o povo está acordando para essa visão nazista, essa visão fascista, essa visão xenófoba, essa visão preconceituosa, essa visão que desrespeita pobre e que não tem respeito pela história do povo brasileiro. Um país que teve Pixinguinha, um país que teve César Lattes, um país que teve Rui Barbosa, um país que teve Graciliano Ramos, e aí eu falaria o dia inteiro, Machado de Assis, não pode estar numa situação obscurantista como está essa agora, que o governador de um estado, inacreditável, né? O governador de um estado estava tirando da grade curricular Grandes Sertões, estava tirando Macunaíma, estava tirando os melhores livros que na França, na Itália, na Alemanha, o pessoal faz tese de mestrado e de doutorado, aqui está negando a nossa cultura. Eles estão tentando descaracterizar, desmantelar, tirar o prestígio da cultura brasileira para destruir. Mas não vão conseguir, porque nós não vamos deixar. O Arnaldo, deixa eu dar um alô aqui, que nós estamos aqui com dois grandes poetas aqui que estão mandando um alô para a gente, o Akira Yamazaki e o José Vicente de Lima. Dois seres que eu adoro, Akira e José Vicente. Akira Agora eu queria que você lesse mais um trecho aí de uma crônica sua para a gente. Eu vou ler agora um trecho, porque essa aqui é mais longa. Ah, não, essa aqui dá para ler. Essa aqui dá para ler rápido, tá? Ah, vai. Que é o que dá... Essa aqui não é muito demorada, não. E eu gosto muito dela, porque assim, eu gosto de ver os tipos humanos do bairro, pessoas que foram excluídas, que não têm voz, e a gente pode colocá-la no centro da história.
Tinha um cara que bebia, andava por São Miguel, chamava Patativa, porque tem uma música chamada Patativa do Vicente Celestino, então o apelido dele era Patativa. Ele parecia o Charlie Chaplin, mas naquele personagem que andava com terno preto, nas ruas cantando, tinha uma voz de tenor maravilhosa. Eu escrevi sobre ele. Escrevi sobre uma mulher chamada Bita, que andava pelas ruas de São Miguel. Eu não sei como aquela mulher conseguia sobreviver a tudo, a frio, a chuva. Então eu falo nessa crônica aqui. É rápido. Eis a Pietá. Seus domínios ainda são as ruas e beco de Vila Rosária e Vila Nitroperária. Desde tenridade, vejo-a perambular por essas duas vilas gigantes de minha infância, e posso assegurar-lhes que lá se vão mais de 50 anos. Semana passada pude revê-la, como sempre, em trapos e com aquele cheiro insuportável, pedindo um cigarro para o seu João Sarrafo, baiano bondoso, magro e comprido como uma tripa, que a sempre serve com a benfazeja calma, dádiva que Deus legou somente aos baianos. Numa dessas investidas da Bita, para pegar um sagrado cigarro com o velho João Sarrafo, eu, abri parênteses, inconscientemente e levado pelo remorso de jamais ter feito algo pela pobre mulher de Tristicina, fecha parênteses, saquei do bolso uma nota de R$50 e a estendi em direção a ela, oferecendo-lhe dinheiro como quem, num ato de desespero, tentava comprar a própria indulgência através daquela cujo pano sobre a cabeça lembrou-me Maria, mãe de Jesus. Ato contínuo, num misto de insanidade e santidade, ela rejeitou a minha oferta, reafirmando-me a lição de que carinho e amor não se compram com dinheiro. Lembro-me dela ainda, abordando a saudosa Dona Chiquinha, mãe do Adelmo, velha de alma pura, que mantinha uma caneca de plástico para servir-lhe café com pão e leite todos os dias. São inúmeras e marcantes as histórias que poderão ser contadas sobre Maria, apelidada de Bita, mas arrematarei recordando que, desde lá, pelos idos de 1970, quando eu, ainda moleque, era engraxate na frente da padaria Vasco da Gama, ela, Bita, já dormia debaixo das marquises dos prédios, marquises que se tornaram coisas raras por atraírem o lumpenzinato nesta excludente e fria arquitetura atual. Soube que, naquela época, condoída com a situação da pobre mendiga, uma pessoa resgatou-a das ruas e deu-lhe banho, abrigo e novas roupas. Por um tempo, ela ficou bonita e até arranjou um namorado. Todavia, levada pela loucura, ganhou de novo as ruas do nosso bairro e passou a perambular a esmo. Numa noite fria, aquele ser sofredor foi encontrado, tal Pietá, escondida num beco, tentando aquecer o seu filhinho, talvez fruto daquele relacionamento há dias morto nos seus braços, como que querendo ressuscitá-lo, quiçá tentando agarrar-se na redenção da sua insanidade. Opa! Que crônica, hein? Bom, Arnaldo, estão aqui dando um alô para a gente, a Gisele Pérez, Dom Vineira, Marineuza Almeida e o Flávio Madeirarte. Oh, beleza! Deixa eu te fazer agora uma pergunta. O que o Arnaldo, militante de esquerda, interfere no Arnaldo, cronista e poeta? Ou eles não se misturam? Ah, sempre se mistura. O ser é um ser uno, né? Hegel, né? Diz que aqui, o homem é um ser do seu tempo. E ele é influenciado pela sociedade, pelo tempo que ele vive. Então, eu sou um moleque da Vila Rosária, de São Miguel Paulista, um moleque que vai fazendo as suas travessuras,
depois um moleque que coloca um Vulcabras no pé, pega o trem e vai trabalhar com 13 anos de idade no Itaú Turismo, depois vai para a faculdade, e aí começa a escrever coisas. Então, esse é um ser uno, é um ser único, é uma trajetória de um ser que está aí vivendo o seu tempo, observando o passado, tentando ver alguma coisa do que pode acontecer no futuro e tentando interferir à medida que eu posso, porque eu sou um ser que pensa, né? E eu tento interferir nesse mundo da melhor maneira possível. Sair daqui, deixando ele pior do que a gente encontrou, aí é uma falência total. Pelo menos a nossa parte a gente tem que fazer da melhor maneira possível. Pois é, a gente tem que... Somos responsáveis e temos que assumir as nossas responsabilidades pela vida, né? Deixa eu dar um alô aqui, então a Lavra lançou 3 livros até o momento, né? O Horizonte Vertical, do Ivan Neres, O Absurdo, do poeta Paulo Gonçalves Ferreira, e Notas de Silêncio, do Lucas Barbosa. E, em breve, vamos estar lançando aí o livro de crônicas aí do nosso entrevistado de hoje, Arnaldo Bispo do Rosário. Arnaldo, agora uma pessoa trabalhando como advogado das causas populares, militante de esquerda, com tantas atividades, como é que você encontra tempo para escrever? Em que horários você escreve? E como é que é o seu método? Você é metódico ou vai assim, surge uma ideia, daí você senta e escreve a hora que for? Como é que é? Eu sou meio anárquico em muita coisa. Eu faço 1000 coisas, mas eu não sou muito planejador, não. O direito me obriga a cuidar das coisas de forma bastante detalhada, porque tem os prazos e tal. Mas como ele já me enche os picuá com esse negócio de ter que cuidar de horário, hora de audiência, tem um prazo de uma coisa para isso, tem outro prazo, então tem que observar tudo isso. Aí no restante eu procuro ser um pouco mais solto, mais livre. Então, terminado o meu expediente, né, eu dou uma parada aqui e pego algum assunto que tenha anotado na minha agenda e escrevo. Então, assim, eu escrevo de forma tranquila, sem pressa, assim, escrevo. Não sou muito criterioso, não. E pego o assunto que está agendado ali, eu pego vários, né? Tem vários, um rol de assuntos, aí eu vejo um que me interessa na hora e começo a escrever. E aí, se eu começar a escrever, no final de semana, eu já passei a noite lendo, escrevendo, porque assim, eu não sinto peso, eu sinto alegria. Eu falei, eu estou cansado de ter que fazer, cumprir prazo de processo, eu já estou de saco cheio. O resto não. E aí é bom que a gente vai para essa parte mais prazerosa da vida, sobretudo a gente que já está caminhando para a terceira idade. Opa, no meu caso, eu já cheguei. Estão acompanhando a gente também o Newton Ferreira Dourado e a Clarice Yamazaki, filha do Akira. Eu conheço os dois. O Newton também é escritor. Ele era muito amigo do Marciano Vasques. Marciano que como diz o Rolando Boldrin, nos abandonou nos deixou fora do combinado. Ele sempre estava nas bienais, escrevia livros infantis. Então, é um pessoal maravilhoso, de Itaquera. Itaquera é manancial, haja visto o Escobar Fronelas, né? Pois é. Você teria condições, então, de ler mais uma crônica aí para a gente, Arnaldo? Dando um alô que o Zé Visca Mendonça também está dando um alô e perguntando se você escreve suas crônicas juntando as letras uma atrás da outra, sem ilustração, ou feito Chico Xavier, anota o ditado sideral? Essa aqui eu não vou me deter muito, que é um pouco mais longa, e eu acho que por ter um componente político, eu vou só até uma parte dela, que eu peguei assim aleatoriamente. Reflexão política. A título de ensinamento político, quando muito,
deram-nos apenas um pouco de ração. Alguns fizeram desse limão uma boa limonada, sobretudo quando se dispuseram a participar de partidos sérios, onde há debates e o militante não é apenas um fantoche. Outros, a maioria, fica a reboque dos meios de comunicação de massas, apenas regurgitando o que os barões da imprensa querem que eles pensem e reproduzam. Alguns pensam que seus interesses de assalariados, de microempresários e profissionais liberais são os mesmos desses bilionários. Ledo engano. Fiz essa introdução para provocar a reflexão acerca da política necessária, travessão necessária para quem vive em sociedade, fecha travessão. Porque ela não é e nem nunca será uma ciência de fácil entendimento, sobretudo para preguiçosos mentais. Sabendo disso, a elite trabalha com informações distorcidas, induzindo gente honesta a pensar e agir contra os seus próprios interesses. E por aí vai, eu vou falando. Mas não é. E eu escrevi isso antes dessa turma que entrou na política. E a gente parece que eu estava fazendo uma psicografia mesmo, viu? Pois é, né? Bom, a Marina Almeida está dando um alô e diz assim que foi muito bonita a crônica sobre a mulher de rua. Ah, que beleza. Está dando parabéns aí. Obrigado, Marina. Já que você está falando disso, vamos lá, vamos seguir esse assunto. O Brasil e o mundo hoje estão em uma situação cada vez mais difícil, né? A gente, com a pandemia, com essa rearticulação aí da extrema-direita, ela dominando agora aqui o Brasil, com essa política genocida que está sendo levada, e como aquilo até que você já mencionou antes, a disseminação de mentira e ódio pelas redes sociais, né? Ou seja, nós estamos numa situação assim que às vezes a gente tem a impressão que a gente está no mato sem cachorro. O Brasil e o mundo tem jeito? Você ainda acredita no socialismo? Você acha que o socialismo ainda é viável, que ele pode ser uma alternativa para a humanidade? Se você olhar os índices, onde 1% da população mundial detém mais riqueza que 99% da população, você vê que essa equação não fecha. Você vê que no centro do capitalismo mundial, que é nos Estados Unidos da América, é um dos lugares que tem mais contaminados com coronavírus e é o lugar que mais morreu gente até agora, claro, seguido pelo copiador dele aqui do Brasil, que é o Bolsonaro. Então, existe um paradoxo. Ora, se a riqueza e o capitalismo resolve tudo, não seria nos Estados Unidos o centro da pandemia, onde morre muita gente, sobretudo os excluídos, os negros, os hispânicos e os pobres. Então, assim, eu acredito no socialismo e acredito que a única esperança é o socialismo. Ou nós teremos uma visão social, uma visão acolhedora das pessoas, ou nós iremos para a barbárie. Por quê? Com a revolução tecnológica que existe hoje, os postos de trabalho, claro que aparecem novos postos, mas apareceu o posto de trabalho que deu até um nome aí, uberização. Ontem os motoboys estavam na rua reclamando, porque quem é que vai cuidar dessa juventude que hoje trabalha por esses fast food e não tem nenhuma seguridade, não tem nenhuma garantia? Quem é que vai cuidar? Fizeram ontem um grande movimento e um movimento muito bonito. Então, assim, isso demonstra que o povo, enquanto houver o povo vai lutar. Agora, essa crise, ela decorre de um certo esgarçamento que vem desde quando nós apartamos do feudalismo, daquela parte obscurantista, que veio essa visão dos filósofos iluministas,
e criaram esse sistema que hoje está esgarçado. Essa democracia liberal, ela está esgarçada mesmo, porque ela não dá conta dessa questão do acúmulo de riqueza nas mãos de poucos, como previa já o Marx, que dizia que ia existir esse capitalismo financeiro que não produz nada, que não produz riqueza nenhuma. Inclusive, eu escrevi eu não sou poeta, né? Eu só nesse caso, eu só me incursiono para fazer uma crítica. Não sou poeta mesmo. No sentido de escrever uma crônica, até posso falar, sou um cronista ali e tal, estou tentando. Agora, poeta não. Mas eu vi o seguinte, eu escrevi assim, é um monstro com mais de 60 sombras, ou seja, o dinheiro que rola no mundo, hoje em dia, é como se fosse um ser com 60 sombras. Dá para comprar 60 vezes o que tem no mundo. Então, esses caras não sabem o que fazem com essa quantidade de dinheiro que não tem uma ligação com a produção. E o que não tem ligação com produção praticamente não existe. Eu falei com o diretor de um banco, uma vez, ele cresceu comigo, tal, não sei o quê, foi ser diretor de um banco, Bilbao, Vizcaya. Ele falou, Arnaldo, isso não tem solução mesmo. Ele é um dos caras principais do banco. Ele me falou, Arnaldo, é como se fosse uma bicicleta que nós temos que continuar pedalando, porque se parar de pedalar, ela cai. E para concluir esse raciocínio é o seguinte, tudo isso também decorre de uma apatia das pessoas não se interessarem pela política. Diz a política é coisa de gente suja, é coisa de gente nojenta. Ora, se os honestos não vão, poder, ele seduz. O poder seduz. E esses caras que gostam de dinheiro, gostam de uma vida boa, eles vão ocupando. Não, a Ana Martins me dizia, Arnaldo, não existe espaço vazio na política. É como aquela música do Chico Buarque que diz assim, não existe um copo vazio. O copo vazio está cheio de ar. Então, essa apatia, esse desinteresse pela política, está criando vários problemas. Mas eu conheço pessoas que entraram na política, a Ana Martins. Quando eu a conheci, há mais de 40 anos atrás, ela morava na rua Antônio Kisten, na Ponte Rasa, numa casa menor que a minha. Você vai lá na Ponte Rasa, a Ana foi vereadora 3 vezes e deputada 1 vez. Você vai na Ponte Rasa, ela está morando na mesmíssima casa. O Jamil Murad, formado em medicina pela USP de Ribeirão Preto, com 70 anos, está medicando lá na Zona Norte, como médico generalista. Então, para finalizar essa intervenção, é o seguinte, o sol entra na latrina, e não é frase minha, eu vi numa fala lá do Diógenes de Sicópio, né? O sol entra na latrina, os raios solares entram na latrina, mas não se contaminam. Marx dizia, você não pode ficar de fora do sindicato jogando pedra, não vai resolver nada, você tem que entrar no sindicato e lutar por dentro. Então, a nossa apatia também gerou esse avanço desses conservadores atrasados que negam a viagem de circunnavegação que aconteceu em 1492 e terminou em 1500, me parece que terminou em 1524. Então, assim, o cara sabia que saindo de um local, se ele continuasse, ele ia quase voltar naquele local. Isso no século XV, né? No século XV, XVI, e no século XXI, tem gente acreditando em mamadeira de piroca, tem gente acreditando em kit gay e que a Terra é plana. Então, assim, muito disso decorreu da apatia e do desinteresse pela política, e quer queiram, quer não, ela vai existir. E se a gente não participar, os malandros vão ocupando esse espaço, e eles ocupam espaço muito bem no interesse deles. E não querem saber do seu país.
Eles querem saber de ganhar dinheiro. Se o país quebrar, eles mudam para qualquer outro país e, como aí a gente vê, os caras trabalham no Banco Central, etc., os filhos moram em outros países. Quando termina, eles vão ser gerentes, vão ser consultores, etc. Não estão nem... Quem tem amor pelos nossos bairros, pela nossa cidade, pelo nosso país, somos nós. E nós temos que assumir essa responsabilidade. Legal. O Arnaldo, deixa eu dar agora um recado aqui, que na nossa próxima live, na quinta-feira, dia 9 de julho, às 17h30, nós teremos a cantora, poeta e artista plástica Lígia Regina conversando com a gente. Oh, que beleza. Adoro, convido a todos a acompanharem lá. E quem não conhece, acompanhar também a página da Lavra no Facebook e nas outras redes sociais, conhecer um pouco do nosso trabalho, tá? Nossos amigos de Guarulhos e São Miguel, né? Porque eles ficam entre lá e cá, né? É uma maravilha. Ô, Arnaldo, agora eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais e lesse mais alguma coisa aí para a gente, a sua escolha. Ao invés de ler, eu vou fazer as considerações finais no seguinte sentido. Uma amiga mandou eu estou estudando um pouco filosofia, como eu disse a você. Aos sábados, eu estudo com o professor Onei Queiroz de Assis, ele é professor doutor em filosofia, e está dando um curso para nós de filosofia do direito, mas ele é professor doutor em filosofia, não só na filosofia do direito. É um homem, assim, grande conhecedor da filosofia, e nós estudamos até meio-dia, e tem uma parte que ele explica e outra parte que a gente faz um debate. Então, estou gostando muito de estudar filosofia. Ele indicou para lermos a 7ª Carta de Platão, a coisa mais linda do mundo. Claro que um homem que escreveu há 2.400 anos, alguns reparos têm que existir, e nós estamos numa situação muito confortável. Eles saíram dos que só faziam narrativa ou que falavam sobre os mitos e construíram a filosofia. São os inauguradores dessa ciência ou dessa arte. Alguns falam ciência, outros falam arte. Agora, nós estamos numa situação confortável. Não sabemos se temos aquelas mentes brilhantes como aqueles caras tinham, né? Então, eu estou adorando. Aí ele vai ter aula de retórica com o Sócrates, porque a família dele era toda de políticos. E aí ele se desagrada com a política e fica só na filosofia. Depois, quando o Sócrates é obrigado a tomar cicuta, né, ele fica desgostoso com os políticos que estavam tomando conta da Grécia naquele tempo. Por quê? Porque ele previa, né? Ele previa que quando aqueles 30 da oligarquia saíssem e que Sócrates combateu, quem sucedesse respeitasse Sócrates. E quem sucedeu fez o homem tomar veneno, tomar cicuta. Então ele ficou desanimado com a política, foi dar uma volta pelo mundo, foi em Siracusa e conheceu lá o comandante lá, o cara que comandava Siracusa, Dionísio de Siracusa, né? Diz que era o tirano de Siracusa, mas lá dentro de Siracusa, que era um barril de podridão, tinha o Dion. E ele diz, como é que num barril de um local de podridão desse, nasce um sujeito como uma flor de lótus, rico, que adora a filosofia. Então ele passou a confiar mais e tentando, já que o político não nasceu filósofo, eu vou tentar fazer do político um filósofo. Então estou aprendendo bastante com essa 7ª Carta de Platão. E para finalizar mesmo, vou terminar com a fala do Diógenes de Sinope, que é 404 anos ou 412 antes de Cristo. Aí dizem, mesmo que for uma alegoria, uma metáfora, é bonita, né? O Alexandre o Grande vai ter com o Diógenes, que ficava num barril ali, perto da academia, né? E talvez fazia as necessidades até ali, por perto da academia. Aí ele chega perto do barril, de pé, e fala para o Diógenes,
Porque sabendo que tinha um sábio morando no barril, ele falou, vou fazer alguma coisa por esse sábio, né? Chega lá e fala para o Diógenes, peça o que você quiser. Aí dizem que o Diógenes diz assim, o senhor se afaste um pouquinho. Ele se afastou. Quando ele se afastou, o sol entrou dentro do barril. Então, o que quer dizer? Não tire de mim o que você não pode me dar. Esses governos dos Estados Unidos, Donald Trump, esse governo do Brasil, Bolsonaro, eles estão querendo tirar da gente o que eles não podem nos dar e o que eles nos negavam. E nós conseguimos isso tudo com luta, com gente do passado que morreu no Araguaia, operários que morreram nas greves de São Paulo. A história da humanidade é de sofrimento dessa classe trabalhadora, é do servo e do plebeu, é do escravo e do senhor, é do patrão e do empregado. Então, eles não podem tirar o que eles não nos deram. E nós não vamos deixar. Vamos fazer eles saírem da frente. Se não saírem da frente, como foi educado o Alexandre o Grande, nós vamos atropelar esse povo. Então, é com isso, com esse otimismo, não otimismo poliana, é um otimismo centrado na luta, centrado na participação política, reuniões chatas que demoram, mas a gente sabe que não existe almoço de graça nesse mundo. É isso. Opa, perfeito. Eu agradeço ao Arnaldo Bispo do Rosário por esse bate-papo assim tão agradável e por essa lição assim de confiança e esperança assim que com luta a gente vai vencer e vai superar esse tempo de trevas aí que a gente está vivendo, né? E agradecer a todo mundo que acompanhou nossa live, lembrando que na próxima quinta às 17h30 nós estaremos com a cantora, poeta e artista plástica Lígia Regina. Até lá, muito obrigado, Arnaldo, e muito obrigado a todos. Tchau, e eu amo a todos vocês.